Boa tarde a todos. Então, continuando, né, o nosso Tag Summit Conselheiros. Para mim é uma honra estar com vocês, né, nesse painel que não poderia faltar, né, um painel de legislação, trazendo aí uma atualização para nós e as tendências, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar e absorver os conhecimentos e toda a experiência da Rosa Claire Carvalho, diretora de Previdência da Willis Towers Watson. Rosa Claire, muito bem-vinda. Para quem não conhece a Rosa Claire, acho muito difícil, né? É uma diretora de Previdência aí, formada em Direito pela Unimes, pós-graduada em Direito Societário pelo Mackenzie, 23 anos de experiência, pessoal, em consultoria direcionada à entidade de previdência, planos de benefícios e patrocinadoras. Especialista em governança, compliance e regras regulatórias. Seja muito bem-vinda, Rosa Claire. Rosa Claire, você me ouve? Consegue abrir o áudio? Só um minutinho, por favor. É que está dando uma interferência no... Desculpa, está dando uma interferência no fundo de tela. Se você quiser desativar para melhor visualizarmos. Vocês estão visualizando bem? Senão eu posso deixar assim, não tem problema. Tem algum problema? Acho que você pode deixar assim. Não, conseguimos vê-la, só o fundo mesmo que ficou um mix, eu acho, do fundo. Ficou realmente. Mas isso não desabou. Falou assim, né? A gente fez testes e realmente ficou super bom no teste e agora a gente está percebendo isso. Bom, eu vou me apresentar. Primeiramente, eu quero agradecer aí o convite da TAG por essa participação nesse evento em que acompanhei desde ontem as palestras, os assuntos, e com assuntos tão em alta, né? Assuntos tão atuais e importantes para esse grupo de conselheiros, para suas tomadas de decisão. Eu sempre falo que a troca em relação a informações entre conselheiros, isso é sempre muito importante. E satisfação aí em trazer um assunto também de muita importância, que é em relação à legislação. Ontem, o Éder, na sua apresentação, no início de sua apresentação, teve uma fala que ele comentou que ele não seria um professor em que poderia ter os alunos ali numa sala de aula, na última fileira, dormindo. Então, que ele não queria ter essa fala dessa forma. E aí isso me causou muita preocupação, porque trazer um assunto que é sobre legislação, por mais que seja atual, é um assunto que nunca é leve, né? É um assunto pesado, é um assunto que demanda uma profundidade, às vezes, mas é um assunto que eu gosto, é uma satisfação trazer isso, é um assunto que, por vezes, me vejo debruçada aí nas legislações, nunca olhando a legislação como algo, saiu mais uma legislação, mais algo novo e que vai trazer mais burocracia. Eu acho que a gente tem que ter um olhar de aprendizado e de oportunidade, né? O que aquela legislação, o que aquela norma, qual é a motivação que trouxe daquela norma, daquele novo normativo, daquela nova legislação
quais foram as legislações, elas são reativas, né? E se ela veio por alguma razão, de alguma necessidade vista na sociedade, né? Então, vou dividir aqui com vocês a apresentação. Vocês já estão vendo? Ainda não. Tá. Agora sim, só falta o modo de projeção. Pronto, é isso. Então, aqui eu começo a minha fala trazendo aí não só a legislação em si, mas trazendo, sim, essas tendências, essas discussões que estão em volta aí dos planos das entidades de previdência. Por que isso, né? E isso está muito alinhado até de tudo que foi falado até então, a questão de comunicação, o que foi falado desde ontem, né, nas palestras. Então, eu acho muito importante, porque esses temas, além do painel, além do tópico só legislação, eles estão vinculados às normas, né? Um ponto que eu trago aqui, que eu acho que é de suma importância, é em relação às discussões que estão tendo aí na Previc, em relação, desde então, do novo governo, né? Em como o novo governo está olhando o novo governo e a nova Previc, né, com um novo diretor, como ele está olhando esse processo de previdência, né? Como vai ser visto os fundos de pensão. E aí a gente tem visto muito na fala e nas orientações, quando teve também o processo de transição de governo, o grupo de trabalho, olhando como uma maior flexibilização para as entidades, para os planos de previdência, sim, mas com uma preocupação sempre dos participantes, né? A preocupação de ter uma gestão e um olhar de melhor, olhando, trazendo mais para a entidade essa responsabilidade da gestão. E também tentando olhar o que a gente tem visto também das notícias, tentando olhar mais os planos de benefícios de uma forma mais individualizada, né? Tentar rever aí algumas normas, principalmente as normas que tratam de resultado dos planos de benefícios, algumas discussões em relação a resultado de déficit, superávit, como chegar num resultado que seja de uma característica melhor daquele plano de benefício. Então, tudo isso tem sido discutido, são assuntos que têm sido discutidos. Você vai me perguntar, tem legislações, tem normas, já tem alguma minuta, são discussões, né? Eu acho que isso já é de suma importância. E aí, olhando nessa parte de flexibilizações também, das legislações que a gente tem, que eu vou trazer aí um pouquinho mais detalhado em relação a alguns assuntos, não conseguimos trazer todos, né? O ano passado, em 2022, nós tivemos várias legislações publicadas, embora muitas delas foi apenas para unificação das normas que estavam espalhadas em 2 instruções, foram transformadas em resolução Previc, mas sempre tem algum ponto ou outro ali que foi aproveitado naquele momento para trazer de alteração. Só que a gente não consegue em 1 hora, eu acho que eu ficaria a tarde inteira aí falando com vocês sobre normas e sobre as alterações e sobre os impactos, que eu acho que é esse olhar também que eu quero trazer para vocês, não somente a legislação pura e simples, mas o que trouxe de impacto essas normas para dentro do nosso sistema, do nosso mercado de previdência. E aí, trazendo essas legislações, eu vou falar um pouco da Resolução 50, né, da flexibilização que trouxe da Resolução 50, a possibilidade de flexibilização dos institutos do resgate da portabilidade, falar sobre o CNPJ, né, a implementação aí que está no segundo tempo aí, no final do segundo tempo para implementar, embora a gente tenha notícia, informação que pode ser que essa implementação, a data para implementação, que agora é 30/6, seja prorrogado.
é um pedido Previ, que é um pedido do mercado também. O CNPC tem uma reunião agora em junho, e que isso provavelmente vai entrar em pauta, mas vou trazer mesmo assim, eu acho que as entidades elas não podem dormir, né, e não podem sobre esse assunto, e o que não foi implementado e o que não conseguiu ser implementado ainda deve ser avaliado e verificado para sua implementação. Outro ponto também, eu acho que falando sobre, está muito em linha do que a Ana Leone trouxe também, que são os planos instituídos, corporativos. Por quê, né, que eu falo que está em linha? Porque a gente tem resoluções aí, tem formas de trazer mais, fomentar o programa de previdência, o mundo de previdência, só que a gente não consegue ainda chegar ao participante, né? E como fazer isso? A gente tem essa resolução que trata de planos instituídos, em que facilita aí a entrada também de mais participantes, de outros grupos, né, de participantes, e a gente sabe o quanto mesmo assim, o difícil disso. A gente vai trazer um pouquinho sobre essa história também. E a gente tem um projeto de lei que fala sobre o regime de tributação e alteração da data de opção. Além disso, o que a gente tem aqui, eu vou focar na parte de legislação, mas trazendo para vocês o foco do planejamento da aposentadoria, que eu acho que está muito em linha com o que a gente acabou de assistir dessa palestra aí, sobre se preparar, sobre ter o foco num programa de aposentadoria. E mais ainda, eu acho que sobre os dois temas das duas últimas palestras, né? Quando a gente fala em planejamento da aposentadoria, oferecer só um benefício, oferecer só um plano de benefícios, às vezes não é suficiente, às vezes a gente não está olhando qual é a necessidade, né? Qual é a necessidade daquele participante, daquele grupo de participantes. Às vezes, o que a Ana até trouxe, do cartão de crédito lá, que não era bom para ela, né? O benefício que estava trazendo não se encaixava nela. Então, assim, aproveitar sempre o momento que eu falei das legislações, quando há uma legislação e tem um foco de flexibilização ou alguma oportunidade de melhoria, aproveitar esse momento também e ter um olhar diferente aí para o seu plano de previdência, em que a empresa ela disponibiliza um benefício para o seu participante, mas o benefício tem que ser efetivo, né? Não adianta só o gastar o dinheiro, eu ter isso que eu sempre falo, às vezes a empresa ela disponibiliza um plano de previdência, mas o plano de previdência ela tem um custo, ela paga aquela contribuição e ela não está surtindo o efeito que ela deveria surtir. E aí eu trago também uma palavra governança. A governança aqui é no sentido amplo, no sentido não da governança da estrutura dos órgãos estatutários, né? Do conselho fiscal, dos controles internos, a governança em relação a todas as informações, a governança, governar em relação ao plano de benefícios, ter um olhar mais amplo dentro da entidade. Eu acho que isso é importante e necessário para a saúde aí, e para a sustentabilidade do plano de benefício. E alinhado a isso também, quando eu disse lá no início da flexibilidade das legislações, a governança vai ser cada vez mais solicitada. A governança vai ser cada vez mais necessária, né? A gente lembra que a governança, a palavra governança para as entidades, ela surgiu de fato e forte quando houve a Resolução 13, em que as entidades tiveram que adaptar e fazer um plano de ação para adaptação àquela resolução de controles, né? E dali as entidades, algumas fizeram para atendimento de fato à legislação, outras viram como uma boa oportunidade para a implementação de controles, e dali dá um tempo, a gente sente um esfriamento desse assunto. E de um tempo para cá, essa palavra governança ela começou a ter um sentido maior também, né? Em como governar em relação a todo o processo, a como ter um olhar amplo de todo o processo, né?
Lógico que com conhecimento. Eu sempre digo que sem conhecimento, sem informação, a gente não consegue deliberar e a gente não consegue nem fazer perguntas. Então, a governança, eu acho que a palavra governança, ela veio para ficar e ter essa amplitude aí em vários aspectos. Entrando um pouquinho agora na resolução 50, que trata aí dos itens obrigatórios, dos institutos obrigatórios para um plano de previdência, quais são, né, o autopatrocínio, o benefício proporcional diferido, a portabilidade e o resgate. A gente vê que esse instituto que trouxe, né, que trouxe aí na resolução 50 algumas novidades, ele já vem como obrigatoriedade desde a 109. Então, esses institutos eles já existem dentro dos seus ordenamentos, dos seus regulamentos, dos seus planos de benefícios. O que a gente vê agora são algumas flexibilidades, né? A resolução 50 está em vigor desde o dia 1º de janeiro, e em seguida, eu lembro até que na época que saiu a resolução 50, se discutiu muito sobre a necessidade ou não de revisão dos seus planos de benefícios. E o meu entendimento, desde o início, é que sim, que os regulamentos precisavam ser revistos, porque a própria norma, a própria resolução 50, já trazia em seu bojo que os planos devem conter alguns itens, não, mas alguns itens ele já dizia. Os planos de benefícios devem conter isso. Então, era obrigatório. Mas a resolução 17, que foi publicada posteriormente, ela deixou claro a necessidade de adaptação dos regulamentos dos planos de benefícios, e essa adaptação ela tem um prazo até 31/12/2023 para adaptação. A gente sabe o quanto tem passos, né, etapas aí para se percorrer em relação às alterações dos planos, tem as etapas de decisões do que vai ser feito, a gente tem itens que são obrigatórios, inclusive os itens obrigatórios, por vezes, dependendo do desenho do plano, precisa, sim, de uma decisão, né? Não é simplesmente incluí-los dentro do regulamento. E os itens facultativos, né? Avaliar se, nesse momento, a entidade, o patrocinador, precisa ou quer ou está adequado para o seu perfil, né? Como fazer, avaliar toda a parte do sistema operacional, a parte de investimentos. Então, e esse processo, a gente sabe que é um processo um pouco longo e que às vezes demanda um tempo. E 31 de dezembro está aí, né? É muito rápido que passa. Olhando agora as inovações trazidas aí pela Resolução 50, a gente começando aqui, eu não vou passar por todos os itens, eu vou passar por alguns itens que a gente, na nossa experiência aqui, a gente vê como têm sido mais discutidos, né? E às vezes com algum problema, algum fato ali para a gente poder esclarecer. Em relação ao BPD, que é o benefício proporcional diferido, aquela pessoa que saiu da empresa, né, e que deixou seus recursos lá para quando fosse elegível a um benefício retornasse. Essa pessoa não faz contribuições, embora o plano de benefícios hoje já possa, ou a legislação, ela permita que o plano de benefícios receba recursos por aportes esporádicos dessas pessoas. Mas vamos dizer que ele não receba e essa pessoa ela queira retornar à condição de autopatrocinado. Ela pode, é um item obrigatório. Então, e esse é um item obrigatório que eu vejo como não tem nem a previsão de precisa estar no regulamento, né? É um item que, no meu entendimento, ele já é válido a partir de janeiro. Só que tem uma questão que é importante, que esse item ele se aplica nos planos de contribuição definida e contribuição variável. Mas ainda assim, eu tenho plano de contribuição variável em que um participante que é um benefício proporcional diferido, que está na condição de benefício proporcional diferido, retorna à condição de autopatrocinado e começa a fazer contribuições, ele fica na condição de direito, como se um ativo fosse direito aos benefícios
E se eu tenho um plano de contribuição variável, eu tenho que ter uma atenção especial se há algum benefício que ele passa a ter direito nesse momento e que tenha riscos atuariais, né? Essa pessoa não contribuiu durante o período em que estava como benefício proporcional diferido. Então, pensar nisso e refletir e ver quais são os caminhos aí para que esses riscos sejam mitigados em relação às pessoas, ou se há riscos, né? A ideia aqui há riscos, quais são os riscos e como fazer para mitigar esse risco de algo que é obrigatório. Bom, os outros demais pontos aqui, ainda que obrigatório, mas é a previsão de cobertura de déficit do benefício proporcional diferido e acesso ao benefício pleno quando do benefício proporcional diferido ele ter elegibilidade, ele começar a receber um benefício a partir do momento que ele tem um benefício pleno. Em relação ao autopatrocinado, aí, a possibilidade dele é mudança da sua contribuição, a alteração. Então, essa mudança da contribuição ela vai aí surgem várias alternativas, né? Mudança da contribuição quando ele faz a opção, ele pode ter uma contribuição num plano de contribuição definida ali, ele pode ter uma contribuição diferenciada, o autopatrocinado, eu acho, isso vem ao encontro de fomentar a previdência e ter com que esse participante continue fazendo contribuições para o plano e possível viabilizar que ele se mantenha no plano, porque por vezes essa pessoa ela se desliga e ela não pode continuar aí no plano contribuindo com a mesma coisa, porque ela tem que arcar também com a contribuição da patrocinadora. Bom, passando rapidamente por esses dois pontos, a gente chega aqui no terceiro, e depois em seguida pelo resgate, que eu acho que são os pontos mais importantes trazidos aí pela Resolução 50. Primeiro ponto aqui, que o aposentado também nessa linha de maior fomento, né, também, e pensando na aposentadoria, pensando nesse momento, nessa nova versão aí que as pessoas trabalham até tarde, o aposentado também poder trazer o seu plano de previdência de uma outra entidade para dentro da entidade de previdência fechada, onde ele está recebendo. Até então, isso não era possível. A partir do momento que ele começava a receber o benefício, ele já não poderia mais acumular recursos, né? Embora a gente já tenha aqui a possibilidade de alguns planos dos aposentados, eles fazem contribuições, que também é um momento de inovação e pensar nisso. O aposentado continua trabalhando, um aposentado de uma entidade ou de uma previdência social continua trabalhando, porque essa é a nova realidade, né? A necessidade, o trabalho e até por conta da longevidade de fato. As pessoas estão aí super aptas ao trabalho após os 60 anos, após os 65 anos. E aí, trazendo aqui para a parte da portabilidade, da faculdade da portabilidade, eu venho aqui para baixo diretamente, que eu acho que essa aqui é um ponto importante, em relação à faculdade das pessoas poderem portar os seus recursos, facultativos, né? Os seus recursos esporádicos, as contribuições que eles trazem para os planos, a entidade poder facultar que durante o período laborativo dele, antes da rescisão do contrato, ele possa portar esses recursos para outra entidade. Então, essa é uma faculdade, isso não é uma obrigatoriedade, mas foi trazida também pela legislação. Eu acho que o ponto que mais impacta e que tem feito as entidades mais pensarem em relação à Resolução 50 e que a portabilidade nessa questão de facultar ou não, ela é só um acessório. O primeiro ponto que as entidades vêm pensando aí, eu vou direto dessa parte de baixo, que é o resgate parcial. O que trouxe essa legislação, né? Ela trouxe a possibilidade das entidades facultarem nos seus planos de benefícios
que os participantes, mesmo antes da rescisão do contrato, quando eu falo em resgate parcial, eu falo sempre antes da rescisão do contrato, eles possam resgatar recursos constituídos, ou recursos que vieram de portabilidade de entidade aberta, ou recursos que são constituídos por eles. Quando a gente fala em resgate antes do término do vínculo, a gente tem que ter em mente que sempre são recursos constituídos pelo participante, né, em relação às entidades abertas e às contribuições feitas no plano. Então, porque a legislação ela veio, sim, para numa equiparação das entidades abertas, nos que a gente tem, o que a gente já tem em planos de PGBL, para equiparação, porque lá eles já podem ter esses recursos, né? Esses recursos resgatados. Então, a legislação ela veio para equiparar. Só que essa equiparação que eu trago aqui, eu acho que é isso que é muito importante, que as entidades têm pensado nas nossas conversas, e eu acho que tem alguns pontos, tem os dois lados, né? Um lado participante e o outro lado plano. Eu acho que são três pontas, né? Até o participante, a patrocinadora e a saúde do plano de benefícios. Para o participante, eu acho uma flexibilidade, eu particularmente acho uma flexibilidade boa, porque o participante vê aquela contribuição que ele gostaria de fazer e que ele fica com receio porque não vai ter uma liquidez, ele faz um investimento em outro lugar, ele vai para uma entidade aberta, e ele podendo trazer recursos que sejam recursos voluntários, de acordo com as regras do plano de benefícios, esses recursos eles possam ser resgatados a qualquer momento, eu faço com que esse participante estimule, eu faço com que esse participante queira realmente fazer também uma contribuição voluntária dentro do plano. Por outro lado, ele tem uma necessidade, a entidade tem uma necessidade de ter uma revisão, revisitar esse planejamento, essa comunicação, a comunicação com o participante. Para quê? Para que ele não veja o plano de previdência como um instituto financeiro, porque não é, né? O plano de previdência é um programa previdenciário. Então, essa necessidade que a gente estava falando de comunicação, do participante ver o plano como algo bom, eu acho que esse mapeamento, né, do que o plano de previdência quais são as necessidades hoje de um empregado, de um participante versus um plano de previdência. O que poderia ser flexibilizado? E um outro lado, quando você olha o plano de benefícios, a sustentabilidade, essa liquidez, olhar a parte de investimentos, né? A preocupação das entidades mas será que eu vou ter, fora o operacional, lógico, sistemas operacional, mas será que eu vou ter um grande volume aí dessas retiradas? A gente não vê esse volume, a gente acredita que não haja esse volume tão grande, olhando também os planos de previdência da ABER. Né? Quando a gente olha ali, a gente já tem essa flexibilidade nos planos de previdência da ABER, e a gente não vê essa retirada, essa saída tão grande também. Então, assim, a gente, como eu disse no início, a gente olha as legislações como vamos olhar como um olhar bom, um olhar de flexibilização, um olhar de inovação, né? O mundo está diferente, as pessoas estão diferentes, então a gente tem que adaptar isso também para a Previdência e para as normas, para as necessidades. Aí a novidade, em relação à resolução 17, que trouxe o prazo, eu não vou passar por esses itens, eu só trouxe e vou deixar aqui no material para vocês, porque com essa mudança, isso tem que ser revisto nos sistemas, nos regulamentos, ele traz os itens mínimos dos regulamentos, nos extratos, em toda a documentação da entidade para adaptar essa nova legislação. Como experiência aqui, do que a gente tem visto na WPW, dos processos que a gente tem feito e tem acompanhado, a gente está com muito processo ainda em negociação, com as entidades em negociação do que vai fazer, né? O que eu faço?
eu faço a obrigatória, eu faço a obrigatória facultativa nesse momento, e o que a gente tem visto aqui, nesse momento, até por conta do prazo, né, as entidades, elas, quando saiu essa legislação, elas se movimentaram bastante, aí acho que por conta do fechamento do exercício, avaliação atuarial, a gente viu que isso deu uma pequena esfriada aí no mercado, e é necessário agora. E como a gente sabe que demanda um tempo essas discussões, as entidades, a gente vê, e pelas incertezas também, a gente vê as entidades percorrerem aí um caminho só para atender as obrigatórias. Então, a gente vê um terço dos planos, pelo menos, do que a gente tem discutido agora, fora os que a gente já está discutindo, né? Até esse é uma posição aí até de início de abril, que um terço eles estão optando pela facultativa e colocando a retirada parcial, que é aquela de recursos, retirada de recursos antes do término do vínculo empregatício. E aí tem as suas peculiaridades ali diante da retirada parcial, né? O que ela está deixando? É retirada parcial da parte de entidade fechada, da parte de entidade aberta, são as contribuições voluntárias. Veja que a parte das contribuições normais é um percentual muito baixo também que tem sido ofertado. Então, assim, o que eu deixo em relação à resolução 50 aproveite esse momento para avaliar, né, o seu plano de benefícios, alinhado também com que as expectativas dos próprios participantes. Algumas entidades têm feito só o obrigatório, e, paralelo a isso, elas estão fazendo as análises do plano de benefício, aproveitando esse momento para outras alterações, né? Alterações de adaptações para as necessidades. Às vezes a gente tem um plano de previdência e ele já tem um certo tempo, vamos olhar as necessidades atuais desses planos. Bom, partindo agora para CNPJ, como eu falei, a CNPJ por plano, né, foi implementado agora, de fato, em outubro, aí trazendo assim as motivações. Eu acho que isso é sempre, dentro da legislação, eu sempre falo que eu gosto de ver qual é a motivação, né? Qual a motivação daquela legislação, porque fica mais fácil sempre você aplicar uma legislação, você ter a interpretação. Legislação não é exata, né? Ela tem interpretações. Então, qual é a motivação? E essa até é muito clara em relação à aplicação do CNPJ por plano. Primeiro, a gente teve lá a busca a gente teve um CNPB para a busca da segregação, da independência patrimonial. Então, esse foi um primeiro passo ali, né? E por que isso? Em relação às entidades de previdência, a gente tem um único CNPJ, tinha um único CNPJ em relação às entidades de previdência. Então, nas ações judiciais, já houve vários problemas, questões, imputar ônus à entidade de previdência, porque se vê aquele patrimônio, não se vê a diferença, a segregação ali por plano de benefícios, né? Às vezes eu tenho uma discussão em relação a só um plano, e aí o outro plano também era contaminado por conta disso. Então, esse é o objetivo aí de trazer para a esfera da Receita também o plano de benefícios, com a inclusão dele como CNPJ por plano. Uma evolução histórica aí, rapidamente, eu acho que a gente pode até passar, mas só lembrando que não é nada novo, né? Eu acho que a gente fala em segregação patrimonial, mas essa segregação patrimonial ela já existe desde da 109, isso já era obrigatório lá. O CNPJ ou o CNPB, e agora o CNPJ, ele só trouxe algumas regras, ele trouxe bastante regras em relação a como fazer isso de fato, né? Lembrando que o CNPJ é por plano de benefícios, a gente não tem CNPJ do PGA, né? O PGA ele fica vinculado diretamente ali com a entidade de previdência.
E aí eu trouxe aqui a resolução 12, que é a última, né, que a gente tem aí para a implementação dos processos, dos procedimentos em relação ao CNPJ. A segregação contábil, já falei, a PGA não tem um CNPJ, ele continua ali vinculado para a entidade. Manter os resultados aí, o mesmo resultado dos planos, eu acho que nessa segregação que ele trouxe, né, eu vou segregar sim, mas eu não posso mudar esses resultados. O meu principal item aqui é trazer para vocês que o atendimento a essa resolução, o atendimento a essa norma, requer um olhar da entidade, em especial aí dos conselheiros também, em relação a deixar que esse processo decisório solicitado aí pela entidade, ainda que já se tenha uma segregação dos planos, como já era exigido ali pela 109, que isso seja registrado, que haja todos os processos, todos os procedimentos. Eu acho que é uma questão de governança, uma questão de transparência, discussões internas em relação a isso, da melhor forma que se possa fazer, mas que tenha, sim, esse processo decisório, ele seja transparente, ele seja registrado, né? A legislação, ela traz muito a parte de estudos, ou algumas outras decisões, algumas outras consignações em relação quando você tem os ativos indivisíveis, né, que podem ser os imóveis, mas a minha sugestão, a minha recomendação é sempre que todo processo decisório, todo processo de segregação, tudo que se faça para essa efetiva segregação aí do CNPJ, ele seja documentado. Eu acho que é uma boa esfera aí da governança, não só para atendimento à resolução 12, à resolução Previc, mas sim como um processo claro, onde você está lidando, onde você está mexendo com recursos de cada plano de benefícios. E em relação a um item importante aqui também, quando a gente fala em segregação, em segregação de ativo indivisível, né, e que a gente pode trazer aí os imóveis, esse foi um grande questionamento, eu não sei se todos estão aí a par dessa resolução, do que trouxe, mas quando ele fala em ativos indivisíveis, na alienação, né, ou na transferência para um único plano, ele situa o imóvel, né? Que o imóvel pode continuar, o imóvel fica como está, já segregado, né? Provavelmente ele já tem uma segregação contábil ali em relação a cada plano de benefícios. E o que pode ser feito, mas o que muda, né, em relação ao CNPJ agora? Bom, você não pode registrar, né? Você não pode querer registrar ali o imóvel no cartório, de forma dividida, porque o CNPJ do plano não é uma CNPJ, pessoa jurídica, vai lá e fala, agora esse plano aqui, ele tem um CNPJ no cartório. Mas você pode fazer a verbação, né? Averbar você pode, dizendo quanto pertence ali ao plano de benefícios em relação àquele imóvel. Eu acho que é um bom procedimento para ser adotado. Bom, e aí, olhando a parte do CNPJ, eu disse no início que a legislação, provavelmente, essa obrigatoriedade vai ser prorrogada, não sei se para o final do ano, não sei se daqui a um ano, mas ela provavelmente será prorrogada. Isso não quer dizer que a gente tenha que aguardar e não fazer nada, né? Eu acho que as ações, os procedimentos, eles devem continuar pela entidade. Os questionamentos, caso de dúvida, devem continuar sendo feitos, seja para o Previc, seja para o mercado, e verificar o que pode ser aí adotado para a continuidade e aplicação. O que a gente vê da preparação das entidades é um checklist ali do que foi feito, do que precisa ser feito ainda, todas as adaptações, há pendências,
inclusive preocupações da Previc por conta desse prazo agora, porque até ela não consegue responder a todos os questionamentos que são feitos. As entidades tiveram problemas com aberturas de conta, né, que é a obrigatoriedade da Resolução 12, e depois isso foi resolvido por um comunicado da FEBRABAN, que trouxe e anexou ali aquela lei, aquela legislação que traz todos os CNPJs já inscritos pela Receita. Isso facilitou, mas a gente sabe que ainda algumas entidades estão com problema. E, além de tudo, a parte operacional, a parte de custos, dessa segregação, empresas que têm, entidades que têm 2 planos de previdência que são, eu tenho, no caso desse, empresas de previdência que são idênticos, que têm a mesma rentabilidade, porque tem as mesmas aplicações ali dos fundos, e na hora dessa segregação, na hora da segregação de custódia, observar aí o que pode acontecer com os perfis, que eu possa não ter uma viabilidade em algum perfil por conta dessa segregação e desses custos diferenciados ainda que eu tenho que alocar em cada plano de benefício, onde pode inviabilizar alguma parte desses perfis de investimentos também. Tá? Então, esses tudo são itens ainda que estão sendo discutidos do CNPJ, e a gente só tem aí 1 mês para essa implementação. Então, muito provavelmente, isso será aí ainda prorrogado. Entrando num outro assunto aqui, sobre os instituidores dos planos corporativos, acho que o que eu trago nesse ponto aqui não explicar sobre a legislação, o que trouxe, o que não trouxe, mas aquele olhar da importância de um plano de previdência, da importância de como resgatar, de como os participantes, como as pessoas podem ver um plano de previdência como uma real necessidade, né? A gente tem mecanismos, é isso que eu acho que é importante trazer. Nós temos mecanismos, né? Tem os planos instituídos, que não há necessidade do vínculo empregatício, a gente tem várias formas de implementação, agora trazendo pela Resolução 13, em que a empresa ela pode implementar um plano que a gente está chamando aí de corporativo, em que ela não faz a contribuição, é muito equiparado, talvez, na minha percepção, num plano averbado, numa entidade aberta, em que a empresa ela faz a instituição daquele plano, mas ela não participa com custo. Então, e aí, voltando de novo àquela parte, isso existe, né? Já tem agora para poder ser implementado, e aí voltando para o olhar tá, mas eu tenho essa possibilidade, mas a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é difícil que a pessoa, que o participante, ele veja como importante aqui um programa de aposentadoria, um programa, o seu futuro, programar o seu futuro, né? O que a gente vê, o que a gente estava das palestras aí sobre pessoas e sobre programar o seu futuro, a gente vê pessoas até média 30, 35 anos, com pouca visão em relação a um programa de aposentadoria. E aí, quando chega nos 40, 45, eles têm até a preocupação, mas nesse momento ainda, às vezes, não conseguem, o que eles têm de programa de previdência é muito baixo ainda para um futuro ali de 20 anos até a sua aposentadoria. E com essa legislação que eu trago aqui como fazer, né? Como fazer para que esses mecanismos que estão sendo criados também, eles sejam um objeto efetivo para um programa de previdência. Os mecanismos estão aí, a entidade de previdência, a entidade fechada, ela pode ser instituidora, uma empresa pode ser instituidora para o seu empregado também, eu posso oferecer para os familiares, e aí vem uma grande questão. Antes de toda essa implementação, e o que a gente vê, a gente já fez alguns estudos também para algumas empresas,
que queriam implementar dentro da sua entidade própria, entidade multipatrocinada, um plano instituído, seja por meio de alguma associação, enfim, mas que queria oferecer, né? É o quanto e para quem é isso? Qual é o objetivo, né? Por que a gente fala isso? Porque qual é o objetivo? Qual é o meu público-alvo? Eu tenho que entender como venda, porque eu vejo o plano instituído como uma venda. Então, qualquer produto que você venda, eu preciso saber qual é o meu público que eu quero atingir e se o público está disposto a comprar daquela forma. E o que eu tenho que fazer para chegar naquele público? Então, a primeira coisa para se fazer para um plano instituído, caso alguma entidade o queira, né, e tenha essa resolução aí, observar quais são os impactos, é ver realmente esse objetivo de implementação, quais são os principais pontos aí de atenção, os custos para essa implementação, né? Se eu quero um plano instituído para um autofinanciamento ou ter custos aí de plano, quanto eu preciso para essa implementação, em quanto tempo eu vou ser autossuficiente para esse plano, né? O operacional custa, quais são os resultados necessários, né, para a sua sustentabilidade, a perenidade aí do plano, em quanto tempo eu tenho uma perenidade. Eu acho que são estudos válidos, eu sei que a ABRAP tem apoiado muito os associados nessas discussões, nesses temas, e é muito válido. Eu participei de algumas eu vi algumas discussões e muito sobre a matéria, mas eu acho que é esse ponto, de novo, né? A gente tem os planos de previdência e o que a gente deve fazer para que isso seja sempre visto de uma forma benéfica, né, para o participante. Um outro ponto, e aí acho que só repetindo e do que eu trouxe já anteriormente, assim, olhar todo o arcabouço aí do que eu preciso para um plano instituído, né? Para ele ser implementado. Custo, equipe, para mim é um plano que eu preciso muito de uma equipe, uma capacitação de vendas, né? Se a gente já tem uma dificuldade, acho que um bom ponto aqui é que se a gente já tem uma dificuldade para ganhar um participante em que ele já tem uma contrapartida da empresa, ele já tem um investimento ali, como foi falado, de 100%, né? Eu coloco a empresa também coloca então eu já tenho um investimento de imediato, de cara, como convencer e como levar um plano instituído para esse participante, para esse empregado também. Quais são as falas, o que eu vou, o que vai ser, o que ele vai atrair a ele esse plano de benefício. Eu acho válido, eu acho que a gente tem que fomentar, de fato, a gente tem os planos aí das entidades abertas que têm os planos individuais e que a gente sabe que estão crescendo, né, a cada dia. Então, como trazer esse olhar aqui para os planos, para as entidades fechadas também. Bom, partindo aqui para o projeto de lei rapidamente, sobre o regime de tributação, eu não vou explicar, me delongar aí com as explicações em relação a como que é o regime de tributação, mas a gente sabe que existem os dois tipos de regime. Quem entra num plano de previdência, ele precisa fazer uma opção, ele fica no progressivo, ele faz a opção para ir para o regressivo. O regressivo é aquele que o percentual de tributação ele vai de acordo com o tempo de acumulação dos seus recursos aí dentro do plano. A gente sabe que a grande questão aqui, quando a gente vê esse projeto de lei sendo trazido, é que o programa, quando você entra num regime regressivo, você tem algumas, além do percentual ele ser decrescente a partir de acordo com o tempo de acumulação, ele traz um benefício, mas, por outro lado, eu não tenho a possibilidade de declaração de ajuste anual. Ele é direto, né? Uma tributação definitiva. E isso eu tenho que escolher no momento. Isso eu faço quando? Eu faço no momento em que eu entro no plano. Eu tenho que fazer
essa opção no momento até o último dia do mês seguinte aí à data do meu ingresso. E nesse momento, será que eu sei quais são os meus benefícios lá na frente? Quais são os meus rendimentos? Se eu vou precisar fazer ajustes anuais porque eu tenho dependentes, porque eu tenho isenções, porque eu tenho deduções a serem feitas. E por essa razão que esses questionamentos eles vêm há muito tempo. Eu tenho um período de acumulação grande, né, desde a data da minha adesão até a data do meu pagamento. Assim espero, porque eu espero que as pessoas entrem cada vez mais cedo num plano de previdência, e entrando cada vez mais cedo fica muito difícil dessas pessoas optarem no início da sua adesão. E esse projeto de lei ele veio justamente para essa modificação, isso é algo que já vem sendo pedido. Aliás, eu acho que desde sempre, quando foi publicada a legislação, isso já era questionado, por que ter que fazer naquele momento. Então, tem um projeto de lei, que é o 5.503, que trata da possibilidade ali, que traz a possibilidade de que esse regime ele seja, que a opção seja feita pelo regime só na data do pagamento do benefício. Então, lá na elegibilidade. Eu acho que isso é um grande avanço, em que pese isso ser um questionamento já há muito tempo, algo que já está sendo debatido há muito tempo, e pelo andar desse projeto de lei, isso eu acho que sai rapidamente. Eu acho que ele já está bem avançado nos trâmites legais aí, e pode ser que saia isso rápido. Inclusive, ele vai facilitar a decisão aí do participante em relação à escolha, que hoje deve ser efetuada até o último dia. E ele vai permitir também, isso que eu acho que é bem bacana, pelo menos é o que está previsto no projeto, ele permite uma nova escolha em relação aos atuais participantes, né? Aquele que já fez uma opção e que se arrependeu, mas a opção até hoje é irretratável, ele poder fazer essa opção lá na data da aposentadoria. Bom, chegando quase ao fim aqui da minha explanação, eu falar um pouquinho sobre a simplificação dos processos de todas as legislações. Eu não trouxe legislação a legislação aqui, mas a legislação falando sobre licenciamentos, né, os processos junto à Previc, alteração de regulamento, cisão de plano, incorporação, migração, todas essas legislações elas foram ou aglutinadas ou mudadas um pouco. O processo Previc, o processo dentro da Previc também teve essa mudança, esse outro olhar. E o que eu trago aqui, que são os pontos importantes, é que as mudanças no licenciamento que a gente tem experiência, o que eu tenho olhado e observado bastante, é que os processos eles têm ficado mais processo que eu digo processo lá documentação Previc, né? Para análise deles têm ficado bem padronizados. Eles têm liberados alguns modelos, como por exemplo, no caso de relatório da operação no modelo Previc para uma retirada de patrocínio, para uma cisão de transferência, para uma incorporação de planos. Então, eles têm alguns padrões, né? Alguns modelos. Aonde que eu quero chegar? Outro ponto, termo de responsabilidade também, onde a gente não encaminha mais para a Previc toda a documentação. Alguns documentos que anteriormente eram encaminhados para a Previc faziam parte do processo, hoje não fazem mais parte. Alguns documentos são encaminhados. A alteração de regulamento, quadro regulamento, as atas, em alguns processos a gente já não encaminha. Então, o que eu quero trazer aqui é a atenção nesse processo de governança, né? A atenção nesse processo decisório dentro da entidade, o olhar de novo, a legislação mudou, eu falo, não, mas está mais fácil, né? Eu vou preencher esse relatório aqui, está tudo bem. Só que, como eu tenho um relatório para preencher, não vamos esquecer da necessidade de avaliação de fato desses riscos, avaliação de fato desse processo. O que esse processo tem, não é o que eu vou informar só para a Previc,
é o que eu vou ter de decisão dentro da entidade por conta desses processos, né? É fácil a gente ter um processo mais simplificado, mandar para a Previc aprovou. Mas, de novo, eu acho que houve a diminuição, sim, nesses documentos. Lembra que eu falei no início da flexibilização em relação às normas? Eu acho que essa tentar desburocratizar um pouco em relação aos documentos que são encaminhados. Eu entendia também que alguns documentos serão avaliados pela Previc, que não haveria necessidade nenhuma de ser avaliado, mas que eles necessitam ter uma boa discussão e serem bem registrados dentro da entidade. A necessidade de governança, eu acho, voltou para a entidade uma maior necessidade dessa governança, desse olhar e desse conhecimento. E para isso tem que ter conhecimento, né? Informação. Um ato de gestão aí essencial é ter conhecimento, ter informação, capacitação dos conselheiros, uma continuada atividade de aprendizado e de atualizações. As normas são muito dinâmicas, né? Eu acho que mais do que as normas dinâmicas, hoje o mundo está bem dinâmico também. E aí, para fechar a minha apresentação aqui, eu fecho ainda de novo com a parte de governança, porque eu acho que tem tudo a ver a parte de flexibilidade para a gente trazer para dentro da entidade com a questão da governança, esse olhar de como que eu posso fazer isso de uma melhor forma, melhor gestão, e olhando para que o plano de previdência, a entidade, ela seja vista como algo importante, necessário pelo participante, né? E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ter essa melhor governança, né? Isso foi falado até ontem, e eu acho que é muito importante. A própria Francisca também comentou, né? Comitês técnicos, comitê de investimento, ou ter o consultor ali de investimentos, trazer próximo também as empresas, quais são as necessidades para aquele plano, porque além da gestão total da entidade, a gente pensa muito só em investimentos, a gente pensa muito lógico, tem que ter o dever fiduciário ali dos recursos que eu administro dos planos, mas trazer também essa questão dos comitês técnicos que vão apoiar e sempre apoiam em decisões, em informações importantes, porque o conselho, às vezes, ele não tem a capacidade de estar nessa atualização o tempo todo, né? Então, tem um assunto importante, traz um comitê técnico específico, ou monta um comitê técnico específico dentro da sua entidade. Isso é de suma importância, e trazendo essas reuniões com assuntos, novidades, pautas, né? E o objetivo disso tudo é sempre ter a informação. A informação vai te dar efetividade, vai te dar decisões assertivas, e nessas reuniões e nessas decisões, nessas avaliações e com informações, eu posso capturar sempre os gaps de riscos que tem dentro da entidade, o que eu posso fazer para mitigá-los. Isso. Aqui é só um fechamento, fechando mesmo, prometo que agora o fechamento da apresentação é falando sobre o plano de aposentadoria, que numa pesquisa que a gente faz todo ano, essa de 2022, apresenta que o plano de aposentadoria ainda é um fator de atração e retenção aí dos empregados, né, em relação às empresas, e ainda ter esse olhar. A gente vê aqui uma baixa durante 2015, ali, 2017, mas agora com uma frequência mais linear. Então, isso também é um bom ponto para se pensar e tentar sempre resgatar aí essas pessoas com um plano de previdência. Bom, obrigada. Agora fica com você. Doutora Rosiclério, muito obrigada por essa apresentação. A legislação sempre é um desafio, né? Porque é um tema pesado. E você conseguiu trazer, né, as principais inovações e aí nos atualizar em relação a esse tema. Surgiram várias perguntas, né? Elas vão ser direcionadas à doutora Rosiclério.
A apresentação vai ser disponibilizada, mas em respeito ao tempo, aí eu já chamo o próximo painel com a nossa cerimonialista. Mas, de coração, agradeço muito a doutora Rosiclério. Só para finalizar, me desculpa a passada do tempo. Imagina. É difícil. Imagine. Obrigada Não, foi ótimo, foi excelente.